Tá. Hora de ficar por dentro do que está rolando no mundo do futebol. E o Cid Ramos está aqui do lado para falar de campeonato brasileiro. O Goiás ontem conseguiu empatar num sufoco danado e hoje entram em campo Vila Nova e Atlético. Não é isso, Cid? É isso sim, Michele. Boa tarde, bom sábado. Boa tarde para nós. Notícia boa, né? Chegou aqui agora para nós, está chovendo em algumas partes de Goiânia, estava precisando muito, bom que chegou a chuva e o frio. Agora, o que não está bom é a campanha, o que não está boa é a campanha do Goiás, viu, Michele? Muito fraca. O Goiás continua na zona do rebaixamento e aí está entrando numa crise dessas que a gente não sabe onde é que vai parar. Porque os jogadores começaram a falar demais, torcedor insatisfeito, vaiando o time, prometendo não ir mais ao estádio. A situação do Goiás realmente é muito complicada. Vamos ver os gols aí do jogo do Goiás ontem à noite no estádio Serra Dourada contra o Guarani. O Guarani abriu o placar com esse gol do Anselmo Ramon, pegou esse chute da entrada da grande área e abriu o placar. E aí o Goiás sofreu, jogando mal e só conseguiu empatar aos 48 minutos do segundo tempo com esse gol do Madison de cabeça. Apareceu livre, a zaga do Guarani dormiu de botinas e aí o Madison foi lá e livrou o Goiás de um vexame de perder mais um jogo em casa. 1-1, o Goiás continua na zona do rebaixamento, 18º lugar no campeonato, antepenúltima posição e o que é pior, pode perder mais uma posição hoje, porque o Boa, que é o penúltimo, joga em casa contra a equipe do Coritiba e se o Boa ganhar o jogo, ele joga o Goiás para a penúltima posição, para a 9ª posição, o Goiás rondando desde o começo, desde o início, a lanterna do Campeonato Brasileiro. E a gente tem mais gols aí pela Série B? Temos gols, mas antes eu quero falar dessa crise do Goiás, viu? Porque o que aconteceu? Como a gente estava falando aqui, quando você chega num momento como esse, Michele, acontece de tudo. Aí aparece crise, aparece confusão de tudo quanto é lado. Ontem, ao sair de campo, ao deixar o campo, o estádio Serra Dourada, o atacante Carlos Eduardo, que é um dos que mais correu muito, foi atrás, tentou alguma coisa, não conseguiu, nem foi tão ajudado assim. O Goiás teve 2 estreias ontem, o Felipe Gedós e o Ricardo Cajá, o Renato Cajá. Os jogadores não conseguiram render grande futebol, não. E o Carlos Eduardo deu uma entrevista polêmica. Ele disse que os jogadores precisam ter vergonha na cara. Vamos ouvir aí o que foi dito pelo atacante Carlos Eduardo do Goiás ontem, após o jogo contra o Guarani. Errando, coisa boba demais durante a partida. Um jogo fácil, pra gente ganhar, a gente deixar somar 3 pontos, somamos só 1. A gente tem que melhorar muito, a gente tem que entender que é Série B, né? Campeonato Guanamar não. Tem que ter mais vontade, tem que ter mais bração, mais garra. Se continuar desse jeito, a gente no primeiro turno vai cair. Se continuar desse jeito, a gente no primeiro turno vai cair. Mas a gente vamos focar no trabalho durante a semana, durante o ano. A gente vai buscar o nosso objetivo ainda. A gente tem muita coisa para acontecer, mas só depende de nós, não depende mais de ninguém. Olha o que disse o Carlos Eduardo, hein? Se continuar desse jeito, na metade do primeiro turno a gente vai cair. Cair é cair para a Série C. E o Goiás começou com a expectativa de que dessa vez voltaria para a Série A. Quer dizer, 6 rodadas, o time não conseguiu sequer sair da zona do rebaixamento e já tem jogador falando em queda. Quer dizer, já não se fala mais em subir, já não se fala mais em alcançar a Série A, que é o sonho dourado do Goiás e digamos assim, a sobrevivência do Goiás. Nesse momento a luta é para se manter. Exatamente. O que acontece, Michele? O Goiás é do Clube dos 13. É desses times que pegam mais dinheiro da televisão para mostrar os jogos na TV. Este ano o Goiás recebeu 36 milhões de reais. Se o Goiás não subir, se o Goiás continuar na Série B do ano que vem, esse valor é reduzido em 30 milhões. Da televisão, o Goiás só vai receber 6 milhões no ano que vem. Com a estrutura caríssima, grandiosa que o Goiás tem, não se sabe se ele conseguirá sobreviver. Quer dizer, o Goiás está num risco tremendo. É preciso mudar essa campanha urgente. Já mudou de técnico, já trocou jogadores, já estreou jogadores e por enquanto não está funcionando. Agora vamos falar de um que está com risco de cair, de um que está bem propenso a subir, Fortaleza. Fortaleza, líder absoluto, mais uma vitória e essa é uma vitória não foi contra qualquer um, contra um time que também está no G4, briga para subir. O Fortaleza foi lá em Florianópolis e ganhou do Figueirense por 3-1. O primeiro gol do jogo foi esse aí, do Ferrares, marcou o primeiro gol do jogo, mas aí o Fortaleza virou com o Edinho, recebeu na pequena área e fez o gol. Depois o Bruno Melo vira o jogo, faz 2-1, um chute de fora da área, pegou o goleiro desprevenido, acertou esse chutaço aí no canto, 2-1, a virada. E o Gustavo
atacante, o artilheiro do Brasil neste ano, fez mais um, aí recebeu esse rebote do goleiro, 3-1, líder absoluto, 16 pontos do Fortaleza, é líder isolado do campeonato nesse momento. E hoje a gente tem Vila e Atlético hoje à tarde. Tem, os dois times jogam no interior de São Paulo, dois times fora de casa. O Vila viu com a vitória do Fortaleza ontem, viu o time do Cearense escapar 3 pontos à frente do Vila, o Vila continua com 13 pontos, para alcançar de novo o Fortaleza e dividir com ele a primeira colocação do campeonato, tem que vencer hoje. O jogo é duro, Michele, joga num campo legal, num campo bacana, é lá em Barueri, o Oeste é de Itápolis, mas joga em Barueri, manda os jogos no melhor estádio do interior do Brasil, pelo menos desses que eu conheço. Lá tá meio fechado hoje, né? Fechado, tá chuvoso. Tá frio, tá fazendo frio lá em São Paulo hoje, mas o Vila Nova tem que passar por cima de tudo isso. O Emerson Maria tem um time muito bem controlado, joga sem alguns jogadores importantes, o Matheus Anderson está machucado, foi vetado, não tem condições de jogar e aí não está definido ainda quem joga. Mas o Vila, na minha avaliação, entra com condições de vencer. O Vila tem um jeito de jogar fora de casa, não abandona, não abre mão desse jeito, é com muito sofrimento, mas o Vila tem conseguido grandes resultados fora de casa. E o Atlético? O Atlético também joga fora. E não é em Campinas, joga contra a Ponte Preta, mas o jogo vai acontecer em Bragança. O estádio lá do Moisés Lucarelli, o estádio da Ponte Preta, está passando por reforma no gramado. O jogo é no estádio Nabi Abichedi, lá em Bragança, do ladinho ali de São Paulo. O Atlético tem um time também sem grande campanha ainda, perto daquilo que se esperava, mas tem conseguido melhorar o futebol dele. Joga sem um jogador importante hoje, o Tomás Bastos está machucado, o zagueiro William Alves também não vai estar vetado pelo departamento médico, mas o Atlético tem time para conseguir trazer um resultado. O problema é que a Ponte Preta começou mal no campeonato e aos poucos vai engrenando, vai chegando perto. A Ponte é desses 4, 5 que são cotadíssimos para subir e vai dar muito trabalho para o Atlético hoje lá em Bragança. Vamos ver como é que vai ficar isso, né? Vamos ver. Agora, Cid Ramos, o Barcelona está de camisa nova? Está de camisa nova, Michele. Olha o que é um clube grande, um clube profissional. O que é que o Barcelona fez hoje para que as pessoas, a cidade de Barcelona, conhecesse a nova camisa? Usou um drone com uma camisa gigantesca. Aí a gente está vendo as imagens, essas imagens são de hoje pela manhã, no momento em que a camisa era mostrada. E aí, normalmente os clubes usam desfile, jogador desfilando, o Barcelona não. Nessa ação de marketing, usou um drone e a camisa sobrevoou toda a cidade de Barcelona. E aí teve também uma ação lá no Parque Aquático, que foi utilizado na Olimpíada de Barcelona. Teve apresentação de natação, tal. A gente está vendo aí essas imagens. Bacana. Isso aí é lá no Parque Aquático de Barcelona e muito bonita. A ação foi muito legal, muito bacana, muito elogiada e certamente essa camisa do Barcelona, que a partir de hoje já está à venda lá em Barcelona, é a camisa que vai ser usada na temporada 18 e 19, que estreia depois da Copa do Mundo, vai ser muito vendida já nesses primeiros dias. Achei muito legal. O pessoal ganha dinheiro demais. Muito, muito. Eles fazem muito dinheiro. E com detalhe, o escolhido, apesar de grandes estrelas lá, dos jogadores, para vestir a primeira vez a camisa lá no Camp Nou, no estádio do Barcelona hoje, foi o brasileiro Felipe Coutinho. Olha só. E hoje a gente vai conhecer mais uma seleção que vai participar dessa Copa? Vamos. E essa seleção a gente vai mostrar agora e depois eu quero contar uma historinha bem legal dela. Vamos ver o TBC na Copa com a Graça Torres. Vamos lá. O TBC na Copa de hoje apresenta a seleção islandesa de futebol, que vai participar de sua primeira Copa do Mundo, mas mesmo assim vem com uma boa perspectiva para o torneio. Depois de sua marcante participação na Eurocopa de 2016, a equipe da Islândia busca fazer bonito na competição e pode até surpreender, viu? Está atualmente na 18ª colocação no ranking da FIFA e pode ser que pinte aí como a zebra desta Copa na Rússia. Líder do grupo I nas eliminatórias do continente, teve 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas 10 partidas jogadas. A vaga para o Mundial veio depois de vencer o Kosovo por 2-0 na última rodada. Nossos garotos, como são conhecidos os jogadores da equipe, enfrentam na primeira fase da Copa de 2018 no grupo D, a Argentina, Croácia e Nigéria. A Islândia, estreante na Copa do Mundo, é a nação com a menor população a participar de um campeonato mundial. Aliás, a Islândia só obteve independência da Dinamarca durante os conflitos da Segunda Guerra Mundial. Na hora de comer, além de muitas receitas à base de cordeiro e pescados, como o onipresente bacalhau, existem alguns pratos feitos com carne de baleia. Sim, gente, por questões tanto comerciais como culturais, os islandeses continuam caçando mamíferos marinhos para sua alimentação. Punk, né? Pois é, depois dessa é melhor parar por aqui hoje e mudar de assunto no próximo TBC na Copa, que volta com mais um adversário do Brasil na primeira fase, a Sérvia. Combinado? Até lá, então.
Tá certo, a Graça que manja tudo de futebol e dá umas dicas, umas curiosidades legais. É, né? muito legal. E como a Graça disse, era isso que eu queria contar para vocês. A Islândia participa pela primeira vez na história de uma Copa do Mundo e é um país inteiro menor que muitas cidades brasileiras. Lá no país inteiro tem 330 mil habitantes. Olha que legal, um país desse tamanho participar da Copa do Mundo, deixando outras seleções grandes para trás. Só para você ter uma ideia, este ano não vão à Copa da Rússia, a Itália e a Holanda. E a Islândia vai. Verdade. Pois é. Mas futebol é isso, Futebol né? Uma é coisa isso. bacana. Futebol... E eles jogam futebol legal, futebol bacana. O time deles não é ruim, não. Tá certo. Cid, então, bom fim de semana para você. Para você também. Assista aí os jogos e segunda-feira conta pra gente tudo que tá rolando. Juízo todo mundo nessa pecuária aí, hein? Tá certo. Bom fim de semana. Obrigado. Até a segunda. A gente vai pro